Acho que esse é o momento nosso do marketing político. Nós tivemos, logo depois de 79, na abertura, a Lei Falcão, e tinha muitos limites, regras que cerceavam a comunicação de marketing político, de campanhas, etc., etc., inclusive do próprio governo, né? Tanto o governo como campanha tinha um limite. E era muito centralizado nas matérias jornalísticas, né? Tanto campanhas e tinha aquelas matérias jornalísticas, tanto é que a publicidade não poderia não tinha movimento por causa da Lei Falcão. Depois nós tivemos final da década de 90 para 2000, o auge dos publicitários. Acho que a gente pulou um pedaço, né? Na campanha desde a campanha de 89, a campanha de 92, 94, você lembra que os programas eram enormes, né? Sim. Então você precisava de jornalista, porque a gente fazia um jornal nacional, na verdade. E precisava também de equipamento naquela época, porque era antes, quer dizer, foi na época que começaram as importações. Então você não tinha uma produtora pronta para fazer a campanha. Então, os jornalistas, principalmente os que vieram da Globo, eram fundamentais, né? Aí volto para você quando começaram os spots, né? Que aí entraram os publicitários. Que foi no final de década de 90 para 2000, e começa a vir os spots, os 30 segundos, e aí os publicitários comandaram, de certa forma, o caminho aí do marketing político, que na minha opinião, deveria ser composto por profissionais do marketing político, não só jornalistas, não só como publicitário, como jornalista. A gente, na verdade, não teve a gente não tinha formação nessa época, né? E um mercado muito grande o nosso, né? Você imagina que tem 5.500 cidades. Você faz campanha de prefeito, tem pelo menos 2 candidatos em cada município. Isso sem falar das campanhas proporcionais, né? E a gente não tinha formação. Eu acho que, como você, a gente tem uma experiência que é interessante, até de citar para quem está começando agora, a gente foi para a GW, né? Eu fui para a GSPM, que é a escola da George Washington University em Washington. E é curioso porque eu fui para lá depois que eu já fazia campanha há algum tempo. Eu já tinha sido, inclusive, secretária de comunicação 2 vezes, de estado e de município. E aí, quando eu soube, enfim, que existia um jeito de aprender o que eu estava fazendo sem ter aprendido, eu fui lá para ver como é que era isso. E a minha cabeça mudou muito, tanto em termos de concepção de marketing político, nesse período que eu fiquei lá, mas principalmente dessa necessidade da gente ter associações que vem exatamente a desaguar nesse momento do camp. Eu, quando fui para Washington, eu acabei me associando à Associação Americana, à Internacional, à Europeia e à Latino-Americana. E passei a frequentar esses encontros e a perceber o tanto que era importante essa troca entre profissionais, que era uma troca muito aberta, além das associações fazerem uma referência de quem era profissional, né? Você entra no diretório, no website da Associação Internacional de Marketing Político, que você vê lá o currículo de quem é profissional, né? Então, acho que o camp é muito importante também nesse sentido, acho que de referenciar, da gente se aproximar. Eu sempre me incomodei muito com essa coisa da gente não conversar. Eu sempre me senti muito solitária, muito sozinha fazendo o que eu fazia, porque às vezes você está com um grupo numa campanha, mas assim, eu sou consultora, eu não tenho uma agência. Então, tem momentos de solidão mesmo no que você está fazendo, e eu acho que é muito legal a gente conseguir trocar. Então, estou muito feliz com essa ideia do camp. Isso é muito nosso. A nossa profissão foi que cada um foi fazendo do jeito que dava para fazer. Cada um foi fazendo. Eu também tenho uma experiência muito próxima de você. Eu também fui secretário de Estado. E fiz campanha até 2002, depois não fiz mais campanha, só trato de governo, só tenho contas de governo. Que é uma coisa importantíssima também, porque o governo precisa se comunicar, né? Precisa comunicar, fazer as relações. E tem o mesmo preconceito que tem com marketing político, tem o marketing de governo. Né? Como se o governo tivesse, né? E o trato da coisa pública, né? Quer dizer, a gente tem que ter noção de que nós fazemos
para o governo e tratamos da coisa pública, não só como dinheiro público, né, mas também com as informações públicas. Inclusive política pública a gente faz, né? Eu me lembro quando eu fui secretária, a gente fez alguns programas. Eu fui secretária por um acaso não, mas eu fui secretária da Prefeitura de Curitiba. A gente fez um grande programa lá de separação de lixo, que é um programa que existe até hoje. É uma política pública super importante de sustentabilidade. É uma política pública que, se não tivesse sido comunicada, não existiria. Então, acho que essa coisa das pessoas ficarem pensando, não, vai usar dinheiro público para fazer propaganda, para que o governante tenha mais poder, não é isso. É importante se comunicar e se comunicar profissionalmente, né? Quer dizer, acho que isso é uma outra parte do nosso trabalho que às vezes é mal compreendido. Tiveram histórias ultimamente também de, né, acabaram usando a nossa área para, digamos, atuações não republicanas, né? E a gente acabou ficando nesse meio. Que geralmente se coloca o mal em primeiro lugar muitas vezes, né? Infelizmente, né? Nós temos vários exemplos de sucesso, de êxito em vários municípios brasileiros. Nós temos experiências lá fora, temos profissionais que foram lá fora, então, que não ganharam as manchetes, porque as manchetes, às vezes, é mais pelo mal do que pelo bem. E isso que você estava falando agora da profissão, né? Eu acho que, assim, especialmente depois que eu fui para Washington e que eu, enfim, aprendi a fazer de um outro jeito o que a gente faz, o tanto que o que importa é a estratégia, né? Hoje em dia, em muitas discussões que eu compareço, as pessoas me perguntam, mas o que vai ser importante esse ano, a internet ou a TV? Você acha que a TV perdeu importância, então a internet vai ter muita importância? Eu falo, gente, o que importa é a estratégia, não é nem a TV, nem a internet, que são veículos, são ferramentas. Seja, né? Campanha de rua, discurso, agenda, tudo é uma ferramenta da estratégia. E uma coisa que eu acho muito curiosa nessa coisa que a gente estava falando de não trocar informações, eu me lembro do meu susto, a primeira reunião que eu fui em Washington, o consultor, nosso colega, tirou o planejamento dele de campanha e botou em cima da mesa e falou, o meu planejamento. E eu achei aquilo, assim, me escandalizou, porque eu falei, gente, o cara está me entregando o planejamento dele, que era uma coisa que eu achava que a gente tinha que esconder as 7 chaves, a pesquisa, o planejamento. E ele falou, não, a importância do planejamento, em primeiro lugar, a importância da estratégia aqui, isso foi um aprendizado meu, é que ela só serve para você. Então não adianta... Né? Quer dizer, ela não dá para se copiar a estratégia de um candidato para o outro. E é incrível que a gente não tem uma escola que coloque isso de uma forma mais sistemática, né? Nós temos uma SPM que tem uma matéria sobre esse assunto, sobre comunicação pública, por exemplo, sobre estratégia. É uma matéria dentro do universo, não tem ninguém como George Washington University e outras universidades. Harvard, por exemplo, tem um grupo, que são outras universidades, mas Harvard ela é centralizada sobre negociações. É só sobre muito legal negociações. A escola de negociação. Só sobre negociações. E a escola de governo de Harvard é incrível, a Kennedy School. Eu trabalho no CLP, que é o Centro de Liderança Pública, e a gente faz o mestrado lá na escola de governo da Kennedy School de Harvard. E é para melhoria da qualidade do funcionário público, que também é outra categoria que as pessoas olham e falam assim, funcionário público não é moleza, né? E é uma responsabilidade, e as pessoas que estão lá, né, a gente que já trabalhou em governo sabe, são pessoas que querem se dedicar, que querem fazer o melhor e que têm uma responsabilidade gigantesca. Então também você oferecer uma forma dessas pessoas melhorarem é fundamental. Agora a nossa democracia, enfim, né, essa comunicação toda é jovem, acho que a gente está no caminho, o importante é a gente entender que é preciso fazer. Um grande legado do CAMP para iniciar um processo de pensamento sobre o que vamos fazer com essas informações e que tudo mais, e ajudar a gente construir um caminho para que as universidades ou as gestões consiga entender esse processo todo, que é importante ter essa capacidade tanto intelectual e tal, e ferramental. Porque existem ferramentas, muitas vezes, que é ferramenta mesmo, que é programas que você embute ali, uma série de dados que te traz
uma série de benefícios e que você precisa usar e que a gente dificilmente tem aqui. Agora eu estou muito curiosa para saber como vai ser a campanha desse ano, porque é uma campanha, como todas as outras, como eu disse, com leis novas, né? A legislação sempre muda, então mudou o tamanho do horário e mudou a forma de financiamento, né? A eleição para prefeito, a última que eu acompanhei, foi uma eleição muito pobre em todos os sentidos, né? Foi quando se proibiu o financiamento empresarial, mas não se achou um outro tipo de financiamento, mas ela foi pobre também em termos de ideias, de informação, porque a gente gosta de ter ferramentas, né? O mundo se move hoje com muita informação, né? A gente tem muita informação na área de tecnologia, de big data, de pesquisa, de formas novas de fazer as coisas e mais interessantes para o eleitor, porque a gente, de alguma forma, tem que informar o eleitor o que pensa o candidato. E essa é a nossa função e ela é importante, eu considero. Mas foi uma campanha muito pobre de tudo, né? É aquele velho problema que é quando tem um problema, tira tudo, né? Então, e não se pensa numa solução, quais as consequências. Porque o não financiamento privado, ou seja, o que for, né, e você não tiver clareza nisso, o que vai vencer? Provavelmente o que vai vencer é a parte que não é contabilizada. Agora, novo, eu acho que, né, acho que a gente fazer sendo... campanhas um pouco mais modestas e mais criativas e com mais estratégia, eu acho honestamente positivo. Eu acho que já aconteceram exageros aqui no Brasil de campanhas num país com tanta desigualdade, você gastar milhões numa campanha eleitoral, às vezes sem necessidade. Eu não estou nem falando de desvios, estou falando até da forma de fazer, às vezes é um pouco desnecessário, né? Então, acho que esse acomodamento é bom. Agora, o que tem que se levar em consideração é que a gente está lá e tem que fazer. Então, se o cara fala para você que tem 10 minutos de programa para fazer de manhã e de noite e que você está concorrendo ali com o comercial de empresas que trabalham com agências de propaganda, com produtoras, não sei o quê, incríveis, você não pode entrar lá, porque você entrar lá com uma coisa muito pobre, muito ruim, muito sem produção, também o eleitor vai falar, mas quem é esse candidato? O candidato não tem nem condição de fazer um programa de televisão, como é que ele vai me governar, né? E a gente é que tem essa responsabilidade de viver com isso. Às vezes cortam pesquisa, por exemplo, em campanha. Eu acho uma loucura, porque você citou médico, é que nem você como você entrar numa sala de cirurgia sem exame, diagnóstico. Sem diagnóstico, sem nada, né? Se for uma emergência, pode até acontecer, mas a possibilidade do paciente morrer é gigantesca, né? Colocam a gente muitas vezes nessa situação, né? Olha, você pode fazer, mas a pesquisa não tem, ou quem vai fazer aqui é o fulaninho de tal, que é amigo do meu filho, que não sei o quê, né? Quer dizer, a gente tem condições de trabalho, às vezes, muito difíceis e assim, a dor da gente não sai no jornal, né? Também a gente tem que trabalhar nas condições que existentes, mas eu acho muito importante a gente se unir, e principalmente, eu acho que não só pela nossa imagem, né, por todo esse trabalho, né, tudo isso que a gente está falando de como ficou a nossa imagem ao longo dos anos, e eu acho que até mesmo em países onde não ocorreu mensalão, nem lava-jato, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma democracia tão sólida, os chamados comunicadores políticos ou marqueteiros também são xingados, também são responsabilizados muitas vezes porque elegeram alguém que provoca ódio das pessoas, né? A culpa é do marketing, né? Porque o marketing fez isso. Não é exatamente, né? Eu acho que é campanha política, não é? E a gente esquece muitas vezes disso, né? Quem faz política são os políticos. A política. A política sempre vai ser em primeiro lugar, a gente independente comunica das técnicas ou Uma sem outra os coisa exageros. que eu acho que é interessante dessa campanha é que ela vai revelar uma geração nova de profissionais, né? Porque existe um campo, alguns profissionais se retiraram e acho que isso é positivo e não é uma geração em termos de idade, acho que é uma geração em termos de novos nomes que vão entrar aí na disputa. Eu acho que o horário eleitoral gratuito, nós temos o princípio do horário eleitoral gratuito, né? Que é uma concessão pública. Então, por exemplo, por que você não tem horário eleitoral gratuito para a TV fechada, que é a TV a cabo? Porque não é concessão pública. O horário eleitoral, ele trouxe uma obrigação, que é você ter aquele horário despendido porque você é concessão pública, e, ao mesmo tempo, fortaleceu uma democracia depois de 79. Eu também não vou falar depois, porque eu não tinha, mas depois de 79, com a abertura
e mesmo com as travas de Lei Falcão, etc, né? Primeiro, uma história, né? Porque você sabe que a gente tem a maior democracia, uma das maiores democracias do mundo. Nós tivemos o horário eleitoral como uma forma de se expressar, dos partidos se expressarem. Antes eram 2 partidos, Arena e MDB, depois foi a abertura e aí vieram os outros partidos, e aí tivemos aquele momento em que você teria que dividir o horário eleitoral. O problema é que isso foi muito bom para a década de 80, 90. Hoje tem que se repensar, porque isso está ficando uma barganha, que é a partir do momento que você abre para vários partidos sem nenhuma reforma política, porque passa por aí. Sem e aí dúvida. você começa a ter o horário eleitoral, que ele tem um valor muito alto, muito grande. Se você pegar a secundagem e fizer um valor dividido por quanto você pagaria se fosse privado, daria um absurdo, uma fortuna que ninguém pagaria. Claro. Então isso passou a ser uma moeda de troca partidária, etc, e que não deveria ser assim. E uma chatice para o eleitor, né? Sim, e uma coisa que Não é? perdeu o sentido. Esse negócio da campanha ficar muito curta, eu acho absolutamente negativo. A gente teve muito contato agora com o pessoal do Macron, especialmente o pessoal que fez a área de tecnologia. Nós fizemos uma parceria com eles, eu acabei convivendo bastante. E eles falam, o sucesso do nosso projeto foi ter começado muito antes. Quer dizer, quando eles começaram com aquela pesquisa casa a casa, com a marcha, com todo o movimento, foi muito antes da campanha, né? Não é que o Macron apareceu de uma hora para outra e as pessoas olharam e falaram, legal, vou votar nesse cara. Não, né? Agora, para você fazer esse trabalho, você precisa de um apoio, de uma organização. E foi muito, eu acho essa experiência da França muito positiva em termos de inovação mesmo, do jeito de fazer, de ter um candidato diferente, de ter, né, de usar novas tecnologias. Quer dizer, é uma campanha para se olhar e dizer bacana. E esse ano a gente tem a novidade do impulsionamento na rede social, que quase ninguém está discutindo isso, mas que é uma... Né, vai precisar de um recurso grande para fazer isso e vai precisar de muita inteligência. A gente tem a experiência dos Estados Unidos, que a gente observa muito de perto, ali na área que eu atuo hoje, e quem não tiver um planejamento e souber o que fazer com o impulsionamento também, especialmente nas proporcionais, vai ter problemas, e é um assunto que também está um pouco no ar, né? Bom, enfim, é a nossa realidade, mas acho que com o Campi a gente vai conseguir, pelo menos, colocar alguma agenda no ar. Foi muito legal conversar com você. Você também, para mim também.